Trader, tudo bem? Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos diminuir aqui a minha câmera. Então vamos lá. Vamos analisar então o pregão aqui do dia 15 de abril. Então esse aqui é o pregão do dia 15 de abril. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá, esse é o pregão do dia 15 de abril. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar o gráfico passado, né? Analisar o que aconteceu, então, no pregão do dia 14, mostrando aí os topos e fundos, para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio e também uma linha que sirva de suporte e resistência, que nós sabemos que o mercado ele tende a vir fechar os topos e fundos, né? Não é uma regra geral, mas é o que acontece muito. Então vamos analisar aqui o pregão do dia 14, pegando aqui, ainda deixo aqui a cerquinha que eu fiz o pregão do dia 13, que serviu para gente como entrada aqui no rompimento. Eu vou deixar essa cerquinha ainda, então aqui está o pregão do dia 14, o que eu vou fazer aqui? O que vocês têm que ter esse olhar? Sempre olhar o gráfico do dia anterior, analisar o suporte e resistência desse pregão aqui e que vai servir para a gente como base do pregão de hoje. Então, pregão de hoje é do dia 15. Então, o que eu vou colocar aqui? Então, aqui a gente chegou no máximo, né? Esse aqui foi o ponto máximo, olha, 2 topos aqui, onde mais? Que eu vou colocar aqui. Pode ver que ele rompeu aqui essa linha, bateu aqui nessa resistência, não ultrapassou, voltou, bateu nesse suporte, não ultrapassou e ficou aqui, e o pregão terminou aqui, com o preço aqui lateralizado. Então eu fiz essas duas marcações, acredito que... Deixa eu parar isso aqui, acredito que seja só essas aqui que realmente... Vamos marcar mais um aqui. Que ele bateu aqui quando ele rompeu. Então, essas 3. Isso aqui eu apago. Então, vamos lá. Analisando, então, o gráfico de hoje, dia 15 de abril. Então, iniciamos aqui num gap de alta. Na verdade, não foi tanto um gap de alta, porque ele quase atingiu essa mesma região aqui do fechamento do pregão do dia anterior. Então, quase como se fosse uma continuidade aqui da tendência. Mas o que chama atenção aqui nesse gráfico são as linhas aqui, as médias móveis de 21 e 71. Olha só como serviu aqui a média móvel aqui de 71. Ela serviu como suporte, porque ele iniciou aqui num candle aqui de baixo, porém ele não ultrapassou. Ele não ultrapassou. Então a gente tem que abrir a nossa mente, o nosso olhar, ele tem que ser amplo. Ele tem que analisar a média móvel, ele tem que de 22 e de 21, ele tem que analisar a VWAP, você tem que analisar as médias móveis, você tem que analisar aqui, ó, a VWAP, pode ver que ela bate aqui na VWAP também, acompanha, né, o gráfico, volume financeiro, suporte e resistência. Então tem que ser o teu tiro, ele tem que ser muito certeiro, porém você tem que analisar tudo o que circunda. Então ele inicia aqui no gap, né, praticamente sem gap, o mercado segue lateralizado e aqui num candle de indecisão, um doji, às 9h50, e aí exatamente aqui 9h55, às 10 horas, ele inicia aqui uma tendência de queda. Então, olha só, um fato que chamou a atenção, ele iniciou aqui, podemos analisar aqui o volume, então ele veio com tudo aqui nesse candle, né? O volume financeiro ele já ultrapassa. Você pode até, se quiser, você pode colocar o que eu faço sempre. Eu sempre coloco aqui no primeiro candle, para eu ter uma referência, né? No primeiro candle eu já traço aqui uma linha, no primeiro candle, e eu venho analisando o volume, como está crescendo aqui o volume financeiro. Então aqui nesse candle de indecisão dos dias 9h30, e olha só,
Próximo candle, o candle de venda, ele já ultrapassa aqui o limite. Então aqui mostra aqui uma tendência. Tá me mostrando, o volume tá me mostrando que tá aumentando a volatilidade, tá aumentando o número de negociação. E aqui a linha de tendência que eu tinha marcado, ele vem lateralizado e aqui às 10 horas, 10h10, ele rompe, né? Ele rompe aqui um valor financeiro aqui de 8,30 bilhões, só nesse candle ele rompe. Então isso aqui, para mim, me mostra, né, uma excelente entrada aqui, né, nesse rompimento. Então o mercado ele vem, ele para aqui de novo e ele sobe. E ele atinge o ápice, né, no dia, digamos assim, com esse candle aqui. Com esse candle aqui, o candle das 10h35, ele é no ápice, ele chega aqui no máximo e cai. Só que isso aqui, se você analisar muito bem, então aqui nós temos, olha como é importante a análise de candles. Aqui eu tenho um padrão muito bem definido, que é um padrão que se chama estrela cadente, também chamado em inglês shooting stars. Olha só, é uma estrela cadente, o nome já diz, cadente, tá caindo. Por que me diz isso, esse padrão? Ele vem aqui de um candle de força aqui, um candle forte aqui de compra, e ele chega no máximo, ele cai. Então ele tem um corpo pequeno e ele tem um pavio grande, com duas aqui, quase 4 vezes o tamanho dele. E logo em seguida um candle forte aqui de venda. Isso daqui então é um padrão, até vou colocar aqui dentro desse eclipse, olha só. Isso daqui, então, é um padrão, análise gráfica, análise de leitura de candles. Esse é o padrão que se chama estrela cadente. E o padrão o candle de compra, um candle vermelho, né, um candle de venda, ele inicia justamente onde ele atinge a máxima desse candle. Então, aqui também mostrando um padrão aqui de correção de preço, que ele vem aqui corrigindo, me indicando uma tendência. Então, estrela cadente, tá caindo, né? A estrela, ela tá... Esse é o nome. Dá um sentido para o teu cérebro assimilar que o mercado tá caindo. E ele vem e ele realmente despenca. Depois disso, ele vem mais um candle, aqui pequeno de venda. Vem ainda um candle, né, grande de compra, mas sem continuidade. E aí começa, né? O mercado a cair. E ele vem e ele cai. E olha só, quase nós podemos até ajustar essa linha aqui de suporte, né, do pregão do dia anterior, o tamanho desse volume financeiro e esse candle aqui de venda. E ele vem e ele bate aqui nessa linha que serve de suporte. Não teve continuidade. O próximo candle foi um candle de força compradora. E aí ele inicia novamente uma tendência de alta, batendo aqui nessa linha de tendência, que ele rompe, também chega no máximo, mostrando aqui, agora aqui um outro padrão aqui, que nós temos aqui, que se chama estrela da noite. Então olha só, um candlezinho pequeno aqui, um candle pequeno também vindo de um padrão. Olha, então esse gráfico praticamente, esse pregão aqui foi de interpretação de candle, né? Então aqui nós tivemos uma estrela cadente, aqui uma estrela da noite, tá lá em cima mostrando novamente, e mostra esse padrão aqui da estrela da noite, porque diferentemente desse candle que deixa um pavio aqui com os dois, aqui não. Aqui esse padrão, o estrela da noite, ele tem o corpo pequeno, né, com pavio para cima e para baixo quase do mesmo tamanho, e aqui no meio dos dois padrões, um candle de compra e um candle de venda, e aqui mostra um padrão de estrela da noite e o mercado cai novamente. E durante todo o dia ele fica aqui nessa zona que serve como de suporte e resistência. Vamos lá, e termina aqui. E o último candle aqui, candle das 18 horas, ele bate aqui nessa tendência e inicia. Então, especificamente, o Ibov operou com uma alta volatilidade, né, durante todo o dia,
e ele desacelerou um pouco aqui após chegar aos 121 mil pontos. Qual foi o motivo disso? O motivo foi que os investidores se desfizeram de alguns ativos a curto prazo, que fez com que tivesse essa volatilidade e desse uma estagnada aqui mais no final do dia. O principal ativo fechou o dia em uma ligeira alta de 0,33% aos 120.700 pontos, o que representa um ganho aqui, uma alta de 1,16% em relação ao pregão do dia anterior. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em queda de 0,74%, sendo vendido a 5,62 para a venda. Então encerramos aqui esse pregão de hoje, com dois padrões aqui bem visíveis de reversão de tendência, e vejo como é importante, né, a gente ter uma análise assim geral, global, e saber identificar assim ótimas oportunidades de caso. Nesse caso aqui, ótimas oportunidades de negociações, né, de compra e venda. Nesses dois casos aqui especificamente foram de venda. Ok? Um abraço, bora pro Gay Trader. Tchau, tchau. What about us? What about all the times you said you had the answer?